Voltamos com o seu programa Rota Notícias, diretamente aqui dos estúdios da Rema TV, canal 5.1 Porto Velho. E a partir de agora, o nosso convidado e entrevistado de hoje do programa é o advogado eleitoral Dr. Edirlei Souza, que vai bater um papo conosco sobre o futuro do município de Candeias do Jamari, onde o Tribunal Regional Eleitoral decide que as eleições diretas devem acontecer no município para a escolha do novo prefeito. O município de Candeias do Jamari, que já trocou de prefeitos 6 vezes em 7 anos. A eleição suplementar na cidade deve ocorrer no dia próximo, 9 de junho. Doutor Edirlei Souza, seja bem-vindo ao Rota Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Rando Silva. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem. Estamos aqui para contribuir com a informação acerca das discussões que margeiam a vizinha cidade Candeias do Jamari. Doutor Edirlei, Candeias do Jamari, a gente observa que é uma cidade, privilegiada, próximo da capital, praticamente 20 quilômetros de Porto Velho, mas que, infelizmente, a população tem sofrido nos últimos anos com essa briga pelo poder no município. A gente observa que há um enfrentamento, numa briga pela cadeira do executivo e uma troca de praticamente 6 prefeitos em 7 anos. Como que o senhor observa essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral e a situação dos políticos do município de Candeias do Jamari relacionadamente ali o poder do executivo? Rando, essa instabilidade política, ela só tem um principal prejudicado, é a população. Porque os munícipes de Candeias do Jamari hoje, mais de 19 mil eleitores, vêm sofrendo com a ausência de uma administração perene, segura, que execute políticas públicas. Eu comungo da mesma ideia que você ventilou há pouco, de que essa troca de prefeitos, ela tem sido recorrente no município de Candeias do Jamari, inclusive sendo notícia nacional como a cidade nos últimos 10 anos que mais teve prefeito no Brasil. Então não é um elogio, em verdade é um demérito, porque a população, como disse anteriormente, é que sofre com a ausência de uma política pública efetiva. Os empresários não querem investir na cidade, porque ficam receosos em saber se vai ter uma política ali saudável para aquela região. Os licitantes, por exemplo, que negociam, que tem contratos com a prefeitura, não querem participar porque ficam se perguntando se a administração atual, que não é perene, que não é efetiva, vai pagar. Em síntese, só perde o eleitor, só perde a população. E o que pode acontecer agora nessas eleições, doutor? Há um quantitativo de nomes para a disputa dessa eleição e vai ter novas eleições. E esse ano é um ano de eleição, onde o povo brasileiro vai às urnas escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos e novos representantes da esfera do Legislativo, da Câmara Municipal, os vereadores. Então, provavelmente, tudo indica, doutor Edirlei, que Candeias do Jamari vai ter novas eleições direta agora em junho, dia 9 de junho, mas em outubro também novas eleições novamente. O que acontece? Essas eleições diretas, ela é fruto da lei orgânica do município, que dispõe expressamente que, ocorrendo a vacância dos cargos no 3º ano do mandato, em Candeias do Jamari, a dupla vacância ocorreu em novembro de 2023, portanto, no 3º ano do mandato, obrigatoriamente tem que haver a convocação da eleição direta, ou seja, o povo eleitor, os mais 19 mil eleitores devem ser convocados. Ocorre que, infelizmente, a Câmara de Vereadores, ela se manteve inerte e não comunicou a tempo, assim que houve a cassação do último prefeito, o senhor Antônio Onofre, em novembro de 2023, à Justiça Eleitoral para que deflagrasse o processo de eleição. Isso só foi possível, Rando, é bom que se diga, que através, o processo no TRE só iniciou com o pedido do PL de Candeias do Jamari, o qual eu sou patrono. Nós fizemos o pedido no TRE no dia 19 de janeiro e o TRE, dentro da sua celeridade máxima possível, conseguiu aprovar ontem, no dia 20 de fevereiro, a deflagração do processo. E aí a pergunta, por que marcou uma nova eleição para o dia 9/6? Existe todo um planejamento, uma organização. Acaso a Câmara tivesse cumprido o seu papel encaminhado de pronto, requerendo ao TRE a realização do pleito eleitoral, muito provável esse pleito já deveria estar acontecendo agora em fevereiro ou abril, porque o TSE tem uma programação, um calendário eleitoral com várias datas. Certo. E
nós temos aí várias ações da Justiça Eleitoral nesse intervalo até junho. Exemplo, fechamento de cadastro eleitoral. Dia 8 de maio é o prazo limite para se fazer transferência de título de eleitor. Tem várias ações próprias do TRE de Rondônia, você tem semana feriados e tudo mais, e é preciso ter um tempo suficiente para planejar e organizar uma eleição. Essa é a razão dessa eleição acontecer dia 9 de junho. Repito, poderia estar acontecendo antes se a Câmara não tivesse falhado em comunicar e requerer ao TRE a realização da eleição. O que importa é que está sendo garantida a soberania popular. E aí pergunta se o povo vai às urnas para eleger um prefeito por 6 meses. Sim, quem tem que eleger é o povo, não a Câmara de Vereadores, como queria eleger um prefeito de maneira indireta, ao arrepio, ao descumprimento da própria lei orgânica da municipalidade. A população é obrigatoriamente ir nas urnas, exercer a cidadania nessas eleições diretas em Candeias? Sim, né? No dia 9/6, todos os eleitores devem ir às urnas escolher o seu prefeito e vice-prefeito. É uma convocação de eleição normal, Rando. É como se fosse uma eleição ordinária. Eles vão no dia 9/6 e dia 6 de outubro de 2024 retornarão para eleger o novo prefeito e vice-prefeito para mandato a partir de 2025. Essa eleição do dia 9/6 é para um mandato tampão para cumprir o ciclo de 2024. O Tribunal Regional Eleitoral, doutor Edirley, ele agiu corretamente, acertou, é um ponto positivo, acatar essa solicitação de um partido do município? Sem sombra de dúvida, no Brasil deve-se dar prevalência, deve-se respeitar a soberania popular. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição estabelece que todo o poder emana do povo. Verdade. A regra é o povo afirmar e dizer quem ele quer que vai governar aquela municipalidade. E não a Câmara decidir. E eu digo isso por quê? Porque a própria lei orgânica determina que, vagando-se o cargo no 3º ano, deve ser o povo que deve escolher, o povo deve escolher quem eles querem como prefeito e vice-prefeito. Então agiu de maneira assertiva o TRE de Rondônia, agiu de maneira assertiva também o juiz a Justiça Comum por meio lá da juíza doutora Inês Moreira, ao impedir que a Câmara fizesse uma eleição indireta. Eu acredito que o Poder Judiciário cumpriu a sua missão de garantir a legitimidade do poder pela vontade do povo. Então a importância é garantir que a população participe, né, deste pleito eleitoral e exerça a sua cidadania, escolhendo aí o novo prefeito e vice-prefeito para o município de Candeias do Jamari. E a solicitação foi feita por um partido, baseia-se na lei orgânica do município, doutor, como o senhor mencionou aqui, de Candeias, e que de fato, através do Tribunal Regional Eleitoral, está sendo respeitada. Com certeza, Rando. Quem ganha é a população, quem ganha é a democracia. E assim, não obstante ser por um curto período de mandato, mas é um curto período de mandato que vai estar sendo legitimado pela vontade do povo, da população de Candeias, e a gente clama para que haja uma estabilidade política naquele município que tanto sofre, como bem dito por você, nos últimos 7 a 10 anos, com a troca de prefeitos e repito, em prejuízo direto à população. Doutor Edirley Souza, com relação aos candidatos, os que já foram cassados, estão sendo investigados. Nós sabemos que Valteir Queiroz está sendo investigado por desvio de recurso público e também teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores. O outro foi o vice, que assumiu, o vice de Valteir, o Antônio Nofre, também teve o seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Vereadores. O presidente da Câmara assume interinamente, Alcemir Almeida, é o prefeito interinamente do município de Candeias. Eles podem concorrer a essas eleições? A Justiça Eleitoral tem jurisprudência assente no sentido de que quem deu causa à nova eleição, e aí neste caso específico, foi exatamente a vacância do cargo até então ocupada por senhor Valteir Queiroz e depois, na sequência, pelo seu vice-prefeito Antônio Onofre, conhecido como Toninho Cerejeiras, eles, em tese, não podem participar do pleito eleitoral porque eles deram causa. Isso já é assente na jurisprudência. Certo. Em relação ao prefeito interino, o senhor Francisco Alcemir Almeida,
ele não tem problema nenhum ele ser candidato neste pleito, como qualquer outro que preenche os requisitos expressos na legislação, exemplo de filiação partidária, domicílio eleitoral nos últimos 6 meses a contar da data do pleito, podem ser candidatos desde que preencha os requisitos normais de uma eleição ordinária. São 13 horas e 24 minutos, estamos batendo um papo aqui com o advogado Edirlei Souza, trazendo todo o detalhamento, informações, esclarecimentos sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que acata uma decisão de eleições direta no município de Candeias do Jamari, as eleições que acontecem no próximo dia 9 de junho. Doutor Edirlei, com esta nova eleição, fica um impasse continuando no município de Candeias, por conta de que em menos de um ano, a gente observa que houve aí já 3 prefeitos que passaram pelo pleito, pelo município. E agora, com essas novas eleições, a população vai falar, nós vamos votar agora e quem for eleito vai de novo novamente para as eleições lá no mês de outubro. E nós vamos dar continuidade exercendo a cidadania, o voto na urna, mas e o município? Ele vai ficar a passos de tartaruga manca, infelizmente, no trabalho do executivo? Essa é uma situação que, infelizmente, a população de Candeias vai enfrentar. Essa instabilidade política. Mas a gente acredita que com a legitimação do poder pela vontade do povo, e a gente clama que o povo tenha a consciência para escolher certo prefeito e vice-prefeito que eles querem para governar. Não sabemos que não existe unanimidade, mas que a maioria decida exatamente por quem tem condições hábeis, técnicas, para comandar aquele município. E o sistema eleitoral, existe regras pré-estabelecidas, nós vemos no Estado de Direito, onde determina que em outubro deve acontecer novas eleições ordinárias e, naturalmente, sendo bem prático, esse prefeito que vai ser um tampão, ele vai ser um teste, né? Se, de fato, ele cumprir com êxito, ainda que seja em 6 meses, uma boa administração, muito provável que ele vai ser referendado nas eleições ordinárias, sendo um dos favoritos, concordo contigo. Certo. Então, na verdade, é como se fosse uma prévia para a população, para os eleitores, verificar se de fato aquela pessoa está preparada para comandar a municipalidade pelos próximos 4 anos, a contar de 2025. O advogado Edirlei Souza trazendo todas as informações sobre a decisão do TRE, as eleições diretas no município de Candeias do Jamari, que acontece no próximo dia 9 de junho. O atraso da convocação das eleições diretas chamou a atenção da Procuradoria Regional Eleitoral, a PRE. Doutor, na sua observação e como experiente advogado político, analista político e como trabalhou por vários anos junto ao TRE, tem conhecimento desse trabalho importantíssimo para a população, para os eleitores. A Câmara Municipal poderia, o presidente, que hoje é o prefeito interinamente, dar continuidade até o término do mandato, nas eleições que vão surgir em outubro, sem precisar dessas novas eleições? Vamos lá, nós vivemos num estado que é um estado de direito. O estado de direito, ele determinado pela nossa Constituição, lá no caput do artigo 1º, fala que a República Federativa do Brasil constitui-se estado de direito. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos dentro do Brasil, estamos sujeitos às regras impostas pela legislação, independentemente do cargo, da cor, do sexo, da posição social. Ou seja, nós estamos vinculados às normas pré-estabelecidas. E por que eu digo isso? A Constituição, ela faculta aos estados e municípios criarem regras específicas quando a dupla vacância ocorrer em virtude de causas não eleitorais, que é os casos específicos de Candeias do Jamari. Não foi a decisão da Justiça Eleitoral que afastou os 2 prefeitos, foi uma decisão da Câmara, causa não eleitoral. E, nesse caso específico, cabe à legislação local estabelecer a forma de eleição. Certo. E no Candeias do Jamari foi estabelecido na Lei Orgânica, no artigo 83, no artigo 83, caput, que se a vacância ocorrer no 3º ano do mandato, será na eleição direta. O povo, os eleitores devem ser convocados para decidir quem eles querem como novo prefeito e vice-prefeito. Era dever da Câmara, em 60 dias, deflagrar o processo, já junto ao TRE, de novas eleições. Não é eu que estou falando, está na lei orgânica. Certo. Mas a Câmara apenas comunicou ao TRE para fim de registro de uma futura inelegibilidade dos prefeitos cassados. Certo. E não requereu
à Justiça Eleitoral a realização de uma eleição direta. E não cabe ao Poder Judiciário saber das regras locais. Imagina só o Poder Judiciário Eleitoral ter o dever de verificar cada uma das regras dos 52 municípios. Cabe à Câmara informar qual a regra estabelecida naquela municipalidade. Assim não fez. Então, houve-se, de fato, comungo do pensamento da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público, uma morosidade de mais de 67 dias para ele tomar uma iniciativa, quando a norma diz 60 dias. Só depois de 67 dias que eles tomaram a decisão e ainda de forma incorreta, convocando a eleição indireta. Não fosse, Rando, o nosso pedido feito no dia 16 de janeiro de 2024, acredito que até hoje o TRE não teria decidido para realizar uma nova eleição direta, porque é interessante para quem está no poder ali continuar, certo, e vai se criando, como eu disse numa peça, um estado de coisas a fim de gerar uma razoabilidade, inviabilizando a convocação na forma direta, haja vista a proximidade cada vez mais do pleito ordinário. Como que o senhor se sente, a sensação, né, de assegurar essa legitimidade popular com esta ação para garantir essas novas eleições, doutor? Rando, é uma satisfação a gente estar cumprindo um mistério, um dever. Nós fomos contratados com o objetivo de garantir a realização da eleição diretas. Nós conseguimos, junto ao TRE, essa decisão. No aspecto social, é uma satisfação, porque você vai ter a voz do povo, a comunidade, a população de Candeias, podendo decidir quem eles querem como prefeito e vice-prefeito. Nós sabemos que existem vários interesses de grupos políticos adversários, mas a regra do jogo deve ser obedecida. O que nós defendemos, e o TRE sabiamente decidiu, no mesmo sentido de garantir a legitimidade do poder pela vontade soberana do povo, porque assim está determinado pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E o Tribunal Regional Eleitoral irá cumprir o seu papel constitucional, dando essa decisão, essa garantia, acatando essa decisão, esta garantia para poder ter novas eleições diretas no município de Candeias. Vamos para um outro município, doutor, está fora aqui da pauta, vamos quebrar aqui os protocolos. Vamos para Guajará-Mirim. É uma situação que não é muito diferente de Candeias. Guajará-Mirim, prefeita afastada, está sendo investigada em uma operação da Polícia Federal por abuso de poder e probidade administrativa. De outro lado, um morador do município apresentou uma denúncia na Câmara Municipal pedindo aí a cassação do mandato da prefeita, que está afastada. Câmara de Vereadores se manifestou e na hora, né, da votação o presidente encerrou a sessão por conta de falta de ordens na casa. E muitas pessoas questionaram, não, ele fez isso aí para tentar querer de uma forma não colocar em votação e papapá e aquela coisa e tal. E isso já virou rotina em outros municípios e não é diferente de Candeias no município de Guajará-Mirim. Vamos lá, Guajará-Mirim também é um município bem polêmico, né? Tem uma certa instabilidade política, já tivemos eleições suplementares também, em Guajará-Mirim. Verdade. E a realidade do nosso sistema jurídico brasileiro, ele permite, e aí fruto do princípio lá preconizado por Montesquieu, dos freios e contrapesos, lá previsto na nossa Constituição no artigo 2º, que um poder ele possa se imiscuir no outro dentro de alguns critérios objetivos e existindo razão para tal. O afastamento de um prefeito e vice-prefeito sob a acusação da prática de crime de responsabilidade, famoso ilícito político-administrativo, tem sua previsão expressa na Constituição, inclusive uma norma que disciplina, que é o Decreto-Lei 201. Certo. E é possível você afastar um prefeito, a Câmara afastar? Sim, Candeias do Jamari nós tivemos esse caso recente. Em Guajará-Mirim, esse pedido está lá na Câmara, se tiver fundamento, eu não conheço as razões do pedido, mas a Câmara tem poder sim de afastar um prefeito, caçar um prefeito pela prática de crime de responsabilidade. É claro que existe todo um trâmite garantido devido ao processo legal, ampla defesa e contraditório que deve ser obedecido. Na sua concepção, em Candeias do Jamari, houve celeridade da Câmara? Atropelou ali os trâmites com relação ao prefeito Valteir, que estava afastado, sendo investigado e teve seu mandato cassado?
Não conheço o próprio processo nos detalhes, é um processo extremamente extenso, né? Fui até procurado por algum desses que foram caçados para a gente conversar sobre o processo, não fechamos um contrato, mas assim, en passant, eu vejo que a priori o processo é rígido. Não consegui vislumbrar qualquer tipo de irregularidade. Óbvio que isso demandaria um estudo mais acurado no processo para a gente verificar. Uma das coisas que devem ser obedecidas, e a exemplo agora do processo lá em, se eu não me engano, em Cacoal, o Cacoal, isso mesmo, não foi observado o prazo limite para término do processo. Certo. Porque o processo administrativo da cassação, ele tem um prazo que, se não for observado, ele decai e ele deve ser extinto. Deve ser extirpado. No caso de Candeia do Jamari, especialmente em relação a esse prazo, foi observado. Isso eu posso te garantir que foi observado em Candeia do Jamari. O processo lá em Guajará-Mirim, eu não conheço o momento em que foi apresentado o pedido e foi feita a leitura, se já foi feita a leitura lá perante o plenário da Câmara. Mas, enfim, existe um decreto-lei que regulamenta todo o processo de cassação pela Câmara e deve ser observado, e não sendo observado, haverá uma nulidade judiciária. Recentemente, no processo lá de, como eu disse há pouco, acho que Cacoal, salvo engano, foi Cacoal, em Ji-Paraná também. Perdão, Ji-Paraná, do prefeito Isaú Fonseca. Voltou ao executivo, ele retornou ao executivo e o processo foi extinto, porque não observou o prazo regulamentar para o término do processo. Inclusive o causídio que atuou lá foi o nobre colega e respeitado Nelson Canedo, né? Um advogado Nelson Canedo, e ele requereu ao judiciário que fosse suspenso o processo. O judiciário sabiamente decidiu para suspender o processo porque não observou o prazo regulamentar do trâmite processual. Edirlei Souza, doutor, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa Rota Notícias. Essa decisão do TRE positiva para o município de Candeias, que nos últimos anos vem enfrentando esta falta de uma administração pública legal para aquela população, onde na maioria das vezes políticos colocam o nome à disposição em dizer que vai ser o representante do povo e, infelizmente, quando assume o poder, pensa em si próprio, e o que acontece não só em Candeias, mas a nível de Brasil. Mas a justiça está sendo feita, o TRE acatou essa decisão e eu quero parabenizá-lo por o senhor ser essa mola propulsora de dar início para que novas eleições ocorram no município de Candeias, para que a população possa ir às urnas, exercer a sua cidadania, dizer que eleitor não se compra, se conquista com seriedade, projetos, confiança e, acima de tudo, doutor, respeitando os direitos do cidadão e colaborando, contribuindo para o bem-estar de todos. Eu quero agradecer aqui a sua participação, as suas considerações. Rando, eu que agradeço pela entrevista, agradeço a direção da emissora pela oportunidade de estar trazendo esses esclarecimentos para a sociedade rondoniense, porto-velhense, especialmente de Candeia do Jamari. O que nós buscamos e conseguimos junto ao TRE de Rondônia foi a garantia da legitimidade do poder pela vontade soberana do povo. O Brasil é um Estado democrático de direito, onde o poder emana do povo. Então, o que nós trabalhamos foi exatamente com essa finalidade. Candeia do Jamari, nós sabemos que é uma cidade extremamente complicada no aspecto político, mas nós rogamos ao Pai e ao eleitor que faça uma excelente escolha do prefeito e vice-prefeito que vai governar aquela cidade, de forma que ele caminhe nos trilhos perfeitos, sem incorrer em qualquer ilegalidade que possa dar aso à Câmara, que foi vigilante nos processos anteriores, no sentido de afastar prefeito que não observou as regras estabelecidas no ordenamento jurídico brasileiro. Senão, mais uma vez, nós poderemos ter um prefeito ou um vice-prefeito cassado por inobservância das normas dispostas no ordenamento jurídico brasileiro. Em síntese, está garantida a soberania popular nas eleições do Candeia do Jamari, que irão ocorrer no dia 9 de junho de 2024. O TRE vai organizar esse pleito, não é fácil, existe toda uma demanda, toda uma estrutura. Lembrando, diferentemente do que se propagou, inclusive diretamente da tribuna da Câmara, não se gastará milhões de reais para realizar uma eleição dessa. Muito pelo contrário, os valores gastos devem chegar a 100 e poucos mil reais, não chega nem a cifra de 200 mil reais. E o que eu disse
na tribuna lá do Terré de Rondônia. É justo e razoável investir menos de R$200 mil para legitimar no poder, pela vontade do povo, um prefeito e vice-prefeito que vai gerir um orçamento de mais de R$110 milhões. Obrigado, doutor, pela participação, pela informação, pela orientação para os nossos telespectadores. E já faço aqui o convite para o senhor ir comigo lá na Rádio Rondônia, no RR Notícias, trazer